Boa noite, meus amados irmãos e amigos. Boa noite, Igreja Batista da Família. Boa noite, Igreja Batista Videira. Boa noite a você que me acompanha nesta live. Muito obrigado pela companhia de vocês. Nesse momento nós vamos estar orando para iniciar mais uma live. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Obrigado pela Tua presença aqui e com certeza a presença do Senhor na casa de cada amado irmão e amigo. Porque o Senhor é o Deus onipresente. Está aqui, ali, acolá, em todos os lugares, ao mesmo tempo. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por me dar esta mensagem para eu pregar hoje. Para que os ouvintes possam ouvir e entender. Peça ao Senhor que continue a quebrantar os nossos corações, para que nós possamos ouvir e guardar a Tua palavra, para não pecarmos contra Ti. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por atender nossas orações. Obrigado pelas bênçãos recebidas. Obrigado pelas bênçãos que estamos recebendo neste momento. E obrigado pelas bênçãos que ainda receberemos. Porque esta é a promessa do Senhor. E nós cremos na Tua promessa de bênçãos para aqueles que seguem o Teu Filho amado. Ajuda-me ao transmitir esta mensagem. E ajuda aqueles que ouvem, para que podemos guardar esta palavra em nossos corações e vivermos como os verdadeiros cristãos. Eu peço ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Igreja Batista Videira. Obrigado, Igreja Batista da Família. Obrigado a você que me acompanha nesta live. Que Deus os abençoe. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vós. Nesse momento, nós iremos fazer a leitura da palavra de Deus. A leitura de hoje se encontra em Lucas capítulo 9. Estaremos lendo os versos de 57 a 62. Assim nos diz a palavra do Senhor. Este texto fala acerca dos que seguem a Jesus. Leiamos, pois, a palavra. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse outro: segue-me. Disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou. Disse: deixa aos mortos enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixe-me
despedir primeiro daqueles que estão em minha casa. E disse Jesus: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Esta última frase de Jesus nos faz lembrar de um autoexame que podemos fazer em nossas vidas. Se realmente nós estamos sendo aptos para o reino de Deus ou não. Também fala desses 3 personagens e cada qual tinha uma desculpa para não seguir a Jesus de momento, mas queria retardar isto. E hoje, muitas vezes, quando nós pregamos o Evangelho, muitas pessoas querem deixar para depois. Por isso, eu trouxe este tema para esta mensagem. Amanhã pode ser muito tarde. Nós sabemos que o dia de amanhã pertence ao Senhor e que a nossa vida é curta aqui na terra. Portanto, tudo de bom que podemos fazer hoje, não podemos deixar para amanhã, pois o amanhã não nos pertence. Meus amados, observando esse texto também, preciso fazer uma pergunta para dar continuidade a esta mensagem. Você já pensou acerca dos que seguem a Jesus? Muitas vezes as pessoas querem seguir a Jesus para tirar vantagem em alguma coisa. Mas no próprio texto, Jesus declara que ele não tinha onde reclinar a cabeça, não tinha nada financeiro, não tinha nada material, mas ele nos fez pensar que a sua missão é buscar para os que se havia perdido. Ele deixou o seu lar na glória para cumprir a sua missão aqui, levando os nossos pecados sobre si, perdoando os nossos pecados, salvando as nossas almas, para que nós pudéssemos entrar no reino de Deus. E ele então começa a declarar isto no versículo chave desta noite. Vejamos o versículo chave do texto, verso 57. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que for. E disse Jesus sempre estava com a resposta ali. Jesus não prometeu bens material. Inclusive ele diz: olha, nada tem a oferecer. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu quero dizer que Jesus, em sua sabedoria, estava dizendo exatamente isto. E aqui eu quero fazer uma pergunta. Mais uma pergunta. Qual é o custo do discipulado? E quando devemos começá-lo? O texto de Lucas responde esta pergunta. Nele podemos ver as barreiras que se levantam no caminho daqueles que começam a seguir
Jesus. Seja qual for as circunstâncias, não podemos deixar de segui-lo, pois só Ele tem vida eterna. E esta foi a missão de Jesus: resgatar esta raça humana e religar com o Pai, concedendo-nos a vida eterna em sua glória. Meus amados, temos a lição principal deste texto, para que não haja desculpas que justifiquem deixar Jesus em segundo plano. Nunca, jamais devemos deixar Jesus em segundo plano. Jesus nunca disse que era tão fácil segui-lo. No versículo 58, veja o que ele diz. E disse Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu. Meus amados, Jesus nunca disse que era tão fácil servi-lo, conforme nós vemos no versículo 58. Jesus está dizendo aqui: eu não vim para lhes oferecer uma vida financeira estável. Eu vim para que tenham vida eterna comigo. E em João, no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, declara exatamente isso. Ali a palavra de Deus nos diz que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós podemos entender a missão do Filho de Deus nesse texto. E podemos entender que esse versículo ele começa no plural e vai para o singular. Deus amou a todos sem acepção. Mas no resumo do versículo ele diz: meu Filho veio para todo aquele que nele crê. Aquele que crer em Jesus terá a vida eterna, e quem não crê no Filho de Deus não terá a vida eterna. Deus não salva por atacado, Ele salva de um a um, mesmo porque cada qual precisa confessar a Jesus com a sua própria boca e crer de coração que Deus o ressuscitou dos mortos. Conforme Romanos capítulo 10, verso 9 e 10, ali estão estas palavras, ou esta frase que eu acabei de dizer. Meus amados, todos devemos começar a caminhada com Jesus, certos de que Jesus veio oferecer perdão, salvação e vida eterna com Deus. Independente de uma vida financeira confortável, além das dificuldades, suportamos também as adversidades. Vejamos o segundo candidato a seguir a Jesus, conforme os versículos 59 e 60. E disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. O pai nem havia morrido, mas aqui houve uma desculpa
para não seguir Jesus naquele instante. E aí que eu digo, amanhã pode ser muito tarde, porque a nossa vida é um vapor que aparece e logo desaparece. O amanhã não pertence a nós. Não sabemos se estaremos ou não vivos amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Este queria ganhar tempo. Mas olha a resposta de Jesus. Jesus lhe observou e disse: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Às vezes hoje existe até cristãos colocando Jesus em segundo ou terceiro plano. E às vezes Jesus está dizendo para estas pessoas: deixe estes teus programas, estes teus negócios, para depois. Hoje convém me seguir, convém que tu pregues o reino de Deus. Nós, os cristãos, não podemos deixar o reino de Deus em segundo plano. Não devemos deixar Jesus em segundo plano. Precisamos seguir Jesus, é prioridade. Só quem segue Jesus pode entrar no reino de Deus. Disse também outro, nós podemos ver agora os versículos 61 a 62. Este é o caso do terceiro candidato a seguir a Jesus. Ele estava preocupado com os que estavam em sua própria casa. Os versos de 59 a 60 falam sobre isso. E disse outro: segue-me. Disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Esse era o primeiro candidato, arrumando terceiro problema para não seguir a Jesus. E Jesus disse: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Teu pai nem morreu ainda, está preocupado? Preocupa-se consigo mesmo no dia de hoje, porque amanhã não te pertence. Eu entendo que Jesus quis dizer isto. É prioridade seguir Jesus. E dos versículos 61 a 62, disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixe-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Muitas vezes as pessoas colocam pessoas que estão em casa, que estão em outros lados, em primeiro lugar, e deixa Jesus em segundo plano. Aqui nós vemos que Jesus está em primeiro plano, para mim e para a minha família. Meus amados irmãos, ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Esta foi a resposta de Jesus para esse terceiro candidato. Muitas vezes nós queremos lançar a mão no arado, queremos trabalhar na seara do Senhor, mas tem tantas coisas que nós colocamos em primeiro lugar e deixamos Jesus e a sua seara para segundo plano. Não é assim que às vezes acontece? Eu não posso fazer isto na seara do Senhor, porque eu tenho isso ou aquilo para fazer. Coloca sempre as outras coisas em primeiro lugar, e o reino de Deus,
a seara do Senhor em segundo plano. Se der, eu faço. Se não der, não faço. São cristãos que não têm compromisso com a obra do Senhor. E Jesus deu aqui um exemplo para nós. Coloca-me em primeiro lugar em sua vida. Segue-me hoje, porque amanhã pode ser muito tarde. A tua vida não te pertence, pertence a Deus. E quando Deus quiser te chamar para si, Ele chama. E você ainda não fez trabalho na seara do Senhor que devia ter feito. Ou você deixou de seguir a Jesus para seguir outros planos que te levavam a uma vida material, enquanto Jesus te chama para uma vida espiritual adequada para o reino de Deus. Meus amados, nós sabemos que a vida é curta. E se alguém morre, ou se alguém morrer sem salvação, a parte que ele toca é a separação eterna de Deus. É o que nos diz em Apocalipse capítulo 21, verso 8, a parte final do versículo, a última parte do versículo. A sua parte será no lago que arde como fogo e enxofre, que é a segunda morte. Meus amados, a segunda morte é a separação eterna de Deus. Por isso, você que está me ouvindo, que ainda não tem Jesus Cristo como Salvador, coloca Jesus em primeiro plano em sua vida, para não ir para este lugar terrível, para que você possa ter direito no reino de Deus, para que você possa estar eternamente com Jesus em sua glória. Concluímos, pois, com uma pergunta: onde queremos estar na eternidade? Queremos estarmos com Deus em sua glória, aleluia! Mas para isso, meus amados, meus queridos irmãos e amigos, precisamos seguirmos a Jesus, o nosso Salvador. Não tem como entrar no reino de Deus se não entrar primeiro por Jesus. E quem diz isto é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor Jesus. Precisamos darmos ouvidos às palavras do Senhor Jesus, conforme o Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ponto final. Coloca Jesus em prioridade na sua vida. Coloca Jesus em sua vida, para que você possa chegar ao Pai Celestial. Ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Foi para isso que Jesus veio. A missão de Jesus é buscar e salvar o que se havia perdido. Toda a raça humana estava perdida. E Jesus veio para levar os nossos pecados na cruz. Era uma dívida que não podíamos pagar. Só o Filho de Deus podia pagar esta dívida com o seu próprio sangue derramado na cruz. Sangue precioso de Jesus, derramado por você e eu, derramado para todas as pessoas na face da terra, para que nenhum se perca, mas que todos se salvam. Em João 3,16, Deus amou-nos de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
todo aquele, no singular, todo aquele que nele crê, não perecerá, mas tem a vida eterna com o Senhor. Somente aquele que crê. Você crê? Todos que seguem Jesus em obediência e fidelidade são ricos espiritualmente e estará na eternidade com Ele. Aleluia! Passaremos por batalhas e muitos obstáculos, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, conforme Romanos capítulo 8, verso 36. A palavra de Deus nos diz. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Se perguntarmos aqui, você gostaria de ser um vencedor? Sim, eu como. Você pode estar pela palavra de Deus. Vou repetir. Você pode estar perguntando: o que eu devo fazer para entrar no reino de Deus? Veja a resposta em Romanos capítulo 10, versos 9 e 10. Se com a tua boca confessares a Jesus e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Haja visto que com o coração se crê para a justificação dos pecados e com a boca se faz confissão para a salvação. Ninguém pode fazer esta declaração por você, meu amigo. Você tem livre arbítrio para escolher estar na glória de Deus com Ele eternamente, estar no lago de fogo eternamente sem Deus, viver eternamente com Deus em sua glória, ou estar eternamente neste lago de fogo que arde eternamente. Arde como enxofre e queima eternamente. Estar com Deus deve ser a prioridade de toda a raça humana. Devemos ter vida eterna com Deus. Em Atos capítulo 3, verso 19, chama ao arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Aleluia! O Senhor está aqui, o Senhor está aí contigo, porque Ele é onipresente, Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Deixa este Senhor refrigerar a tua alma com a salvação eterna. Confessa a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas não se esqueça, a vida é curta, amanhã pode ser muito tarde. Se eu tenho que confessar com a minha boca hoje, confesso hoje, porque o amanhã não me pertence. Eu posso não estar vivo amanhã, e eu preciso confessar com a minha boca e crer com o meu coração para ser salvo. Não posso deixar para depois. Há muitas coisas nessa vida que você pode planejar e deixar para depois, mas isso é questão de vida eterna com Deus. Não pode deixar para amanhã, pode ser muito tarde. Nesse momento nós vamos orar.
Vamos orar primeiro por aqueles que porventura estejam me ouvindo e ainda não são salvos por Cristo Jesus. Oremos. E eu peço a você que está me ouvindo, assim como alguém me ajudou no passado, eu quero ajudar você agora. Repete essa oração comigo. Senhor Jesus, eu sei que sou pecador e sei que não há outro caminho que me leva ao Pai Celestial a não ser pelo Senhor. Sei que o Senhor é o único caminho, é a única verdade que me conduz aos céus. E eu não quero morrer sem salvação. Eu não quero ir para este lugar terrível, que arde como fogo e enxofre. Eu quero estar na Tua presença, Senhor. A vida eterna contigo em Tua glória. Por isso eu peço ao Senhor, tem compaixão de mim. Salve a minha alma. Perdoa os meus pecados. Salve a minha alma, para que eu possa contar os meus dias na terra, certo de que, quando findar minha vida aqui, eu estarei contigo, Senhor, através da ressurreição dos mortos, na volta do Senhor para arrebatar a sua igreja. E desde já, Senhor, eu te agradeço por tão grande salvação. Muito obrigado. Conceda-me o Teu Espírito, Senhor, para viver para sempre comigo, para me ensinar a viver, a caminhar contigo, através da Tua palavra. Continua a quebrantar meu coração, para que eu não desvie do caminho do Senhor. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus. Meu amigo, minha amiga, se você orou assim, tenha certeza que você é mais um salvo em Cristo Jesus. Aleluia! Vamos orar neste momento pelo nosso país e orar por nós mesmos, orar pela igreja, pelos pastores, pelos amados irmãos que estão sofrendo nesta época de pandemia. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, querido Pai, continuamos na Tua presença e pedimos ao Senhor que perdoa todo e qualquer pecado, que quer pedir que nossas orações cheguem ao Teu trono da graça. Senhor, salve a nossa pátria. Nós sabemos que o nosso país está em decadência e só o Senhor pode nos livrar deste grande mal. Não só da Covid-19, mas da situação financeira, da situação espiritual que se encontra no nosso país. Eu peço ao Senhor pelo governo deste país, a começar pelo nosso presidente, pelo vice-presidente, pelos senadores, pelos deputados estaduais, pelos deputados federais, pelo juiz, pelos promotores, pelos advogados, pelos vereadores, por todos aqueles que estão em eminência no governo deste país. Eu clamo pela Tua misericórdia, ó Pai. Sara a nossa terra. Continua a tocar, Senhor, nos corações dos nossos governadores, aqueles que ainda não são salvos pelo Senhor. Quebranta esses corações para que haja arrependimento dos pecados, para que haja confissão, para que haja salvação das vossas almas.
para que eles sejam justificados dos seus pecados, para fazer um justo governo sobre o nosso país. Pois ninguém que não for justificado por ti, Senhor, consegue fazer um justo governo. Peça ao Senhor em nome de Jesus, tem misericórdia, salve a nossa pátria. Eu peço pelos médicos, pelos enfermeiros que estão nessa luta contra Covid-19, para a cura daqueles que estão no leito da dor, e muitos já estão ali desenganados pelos médicos, mas o Senhor é o médico dos médicos. E eu peço ao Senhor em nome de Jesus, vai curando, Senhor, aqueles enfermos, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus, para que eles tenham alegria de retornar aos seus lares, para com a sua família. Ser com os médicos, com os enfermeiros, aqueles que ainda não são salvos, e ser também com os enfermos que ainda não são salvos. Vai, Senhor, tocando com o Teu Espírito, vai quebrantando aqueles corações, para que haja arrependimento, para que haja confissão de pecados, para que haja salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tem misericórdia, Pai. Salvem aqueles que ainda precisam da salvação. Agradecemos ao Senhor pelos salvos. Agradecemos ao Senhor pela nossa vida física e espiritual. Agradecemos ao Senhor pela vida cristã em ação. Eu oro pelas igrejas, pelos pastores. Tem misericórdia, Senhor, dos pastores que dependem tão somente do Senhor para conduzir a igreja do Senhor aqui na terra. Como está difícil nesta época de pandemia. Mas o Senhor é soberano e sabe de todas as coisas, sabe o que está acontecendo. Tem misericórdia, Senhor, dos pastores e dos membros da igreja do Senhor, tanto aqui no Brasil quanto no mundo inteiro. Estamos sofrendo nesta pandemia. Livra-nos deste mal, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa as famílias que estão sofrendo com a perca dos seus entes queridos. Enxuga suas lágrimas com o consolo do Espírito Santo sobre as suas vidas. E cura, Pai, aqueles que estão enfermos, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome, para a alegria, porque não somente aqueles que são curados têm a alegria de receber a cura do Senhor, mas nós que oramos por eles, porque também temos um coração quebrantado, e nós sentimos alegria total quando um enfermo é curado. Nós sentimos a alegria total quando uma pessoa se rende a Jesus Cristo, recebendo-o como único e suficiente Salvador. Porque nós sabemos que ele passará pelo sofrimento, pelas mazelas aqui da terra, mas tem a vida eterna com o Senhor garantido. Obrigado, Senhor, pela tão grande salvação. Oro por mim, pela minha família e por todas as famílias representadas aqui, família destes que me acompanham nesta live. Continua nos abençoando, Senhor, nos livrando de todos os males,
E mais uma vez, obrigado pela vida e pela saúde. Sê conosco. Nos ajuda a alcançar os nossos familiares para Jesus Cristo. Nos ajuda a alcançar os nossos vizinhos. Nos ajuda a ser missionários locais, a alcançar as pessoas do nosso bairro, dos bairros, círculos vizinhos, para o Senhor Jesus. Nos ajuda a alcançar essa cidade para o Senhor Jesus. Nos ajuda a alcançar esse estado de São Paulo para Jesus. Nos ajuda a alcançar todos os estados deste país para Jesus, através de missões. Sê com os missionários, abençoando-os, e sê conosco, missionários locais, que estamos contribuindo financeiramente, espiritualmente, através das orações. Continua a abençoar os nossos missionários em terras longínquas, esses que trabalham também aqui no estado de São Paulo. E nos ajuda, Pai, a sermos úteis sempre na obra do Senhor. E nós sabemos que grande é a seara do Senhor, mas poucos são os obreiros. Mas nós rogamos ao Senhor, envia obreiros para nos ajudar nesta seara que é do Senhor. O Senhor é o dono da seara. Ajude-nos, quebrante Salvadora de Cristo Jesus, ser com todos vós, hoje e sempre. Forte abraço, que Deus continua nos abençoar nesta união, nesta comunhão com o Senhor e uns com os outros. Tenha uma boa noite, um bom sono, um sono reparador e um bom fim de semana. Domingo próximo, na Escola Bíblica Dominical, eu aqui, na Igreja Batista da Família, e vocês, cada qual na sua igreja, na Escola Bíblica Dominical, no culto da família à noite. Vamos juntos adorar o nosso Deus. Ele nos fez adoradores em espírito e em verdade, e assim devemos adorar. Forte abraço, que Deus os abençoe. Aqui.